capítulo 20 do Evangelho segundo Lucas se abre como um grande campo de confronto entre o céu e as instituições religiosas da terra. É o retrato de um dia intenso no Templo de Jerusalém, onde Jesus, já nos últimos momentos antes da cruz, fala com firmeza, sabedoria e coragem diante de escribas, fariseus, saduceus e anciãos. O mestre não apenas ensina, mas desmascara o coração daqueles que, embora conhecessem as Escrituras, resistiam à voz do Deus que falava por meio delas. Tudo começa com uma pergunta sobre autoridade. Com que poder fazes estas coisas? A partir daí, o capítulo se transforma numa sucessão de diálogos e parábolas que revelam a tensão entre o reino de Deus e o sistema religioso judaico corrompido. Na parábola dos lavradores maus, Jesus mostra a história de Israel em miniatura, um povo que rejeita os profetas e, por fim, mata o filho do dono da vinha. Depois, vem a questão política sobre pagar tributo a César, onde Jesus demonstra que sabedoria e submissão a Deus não se anulam diante das estruturas humanas. Os saduceus, negando a ressurreição, tentam ridicularizar o mestre, mas ele revela o poder de um Deus que não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, ao perguntar como o Messias pode ser, ao mesmo tempo, filho e senhor de Davi, Jesus eleva o entendimento sobre sua própria identidade. Não um mero descendente real, mas o próprio Senhor encarnado. Por fim, ele censura a hipocrisia dos escribas, que buscavam prestígio e aparência de piedade enquanto exploravam os fracos e ignoravam a justiça. Este capítulo é, portanto, um espelho da história humana diante do divino. A resistência da religião sem coração, a astúcia dos homens que tentam manipular a verdade e a serenidade de Cristo, que não se deixa prender pelas palavras nem pelas armadilhas. Cada cena é uma revelação progressiva do reino, mostrando que o poder de Deus não se impõe por força, mas se afirma pela verdade, e que o Messias, mesmo sendo contestado, permanece soberano sobre todas as vozes. O cenário que se desenha em Lucas capítulo 20, versículos 1 ao 8, é tenso, vibrante e profundamente revelador da autoridade de Jesus em confronto direto com o sistema religioso de sua época. O evangelista, sempre cuidadoso em sua narrativa, apresenta esse episódio como uma sequência natural dos acontecimentos registrados anteriormente, ainda sob o peso das palavras e dos gestos de Jesus no templo, onde havia purificado o recinto sagrado, expulsando os vendilhões e reafirmando que a casa de Deus não é um mercado, mas um lugar de oração. A ação ousada de Jesus no templo ecoava como um trovão em Jerusalém, especialmente entre os principais sacerdotes, escribas e anciãos. Era impossível ignorá-lo. O povo se aglomerava para ouvi-lo, extasiado por sua palavra, enquanto os líderes religiosos o observavam com olhos cheios de suspeita. Esse contraste entre o povo maravilhado e os líderes enfurecidos é essencial para compreender a tensão que explode neste trecho. O texto de Lucas, capítulo 20, versículos 1 ao 8, encontra paralelos diretos em Mateus, capítulo 21, versículos 23 ao 27 e Marcos, capítulo 11, versículos 27 ao 33. Essas três narrativas sinóticas se harmonizam ao retratar o mesmo episódio, o questionamento da autoridade de Jesus por parte dos líderes religiosos. Cada evangelista, entretanto, enfatiza aspectos próprios. Mateus acentua o confronto teológico e moral, Marcos destaca o cenário no templo e o contexto de oposição crescente, enquanto Lucas realça o caráter público e pedagógico da resposta de Jesus, que transforma a provocação em uma lição magistral sobre discernimento espiritual e autenticidade profética. Tudo se passa nos últimos dias antes da crucificação. Jerusalém fervilhava com peregrinos da Páscoa, e o templo era o centro do movimento. Jesus, que já havia feito sua entrada triunfal, agora ensinava abertamente. Lucas registra: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele a ensinar o povo no templo e a anunciar o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos. O texto mostra um grupo cuidadosamente composto. Não eram meros curiosos, mas representantes das três esferas da autoridade religiosa judaica. Os principais sacerdotes, ligados ao culto e ao templo, os escribas, especialistas na lei, e os anciãos, membros influentes do sinédrio. Juntos, formavam uma delegação oficial. A intenção era clara: desautorizar publicamente Jesus, forçando-o a dizer algo que pudesse ser usado contra ele. Eles se aproximam e perguntam:
Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é o que te deu esta autoridade? A pergunta parece inocente, mas é uma armadilha habilmente montada. Eles sabiam que Jesus havia expulsado os cambistas e tomado para si o direito de ensinar no templo. Prerrogativas que, segundo o sistema religioso da época, pertenciam apenas aos sacerdotes autorizados. Se Jesus dissesse que agia por sua própria autoridade, poderiam acusá-lo de blasfêmia e rebeldia contra o sistema. Se dissesse que vinha de Deus, o acusariam de se autoproclamar Messias, o que soaria como insubordinação contra Roma. Era uma tentativa de colocá-lo contra a parede, sem escapatória. Mas Jesus, com sabedoria divina, responde não com uma afirmação direta, mas com uma pergunta que inverte toda a situação. Também eu vos perguntarei uma coisa. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Essa resposta não é uma fuga, mas uma revelação. Jesus está, na verdade, revelando que a questão da autoridade não é apenas uma formalidade, mas um problema de discernimento espiritual. Se eles não conseguiram reconhecer a autoridade divina em João Batista, o precursor, como poderiam reconhecer a autoridade do próprio Messias? Ao mencionar João, Jesus os conduz a um dilema insolúvel. Os líderes raciocinam entre si. Se dissermos do céu, dirá, por que, pois, não crestes nele? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está certo de que João era profeta. É uma cena quase irônica. Aqueles que se julgavam guardiões da verdade espiritual, agora se veem incapazes de pronunciar qualquer juízo honesto. Eles não buscam a verdade, mas apenas preservar a própria imagem diante do povo. Assim respondem, não sabemos de onde era. E Jesus, encerrando a questão, diz, tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Essa resposta não é evasiva, é uma sentença. Jesus não se nega a responder por medo, mas porque a resposta já estava diante deles, e eles a recusaram. O silêncio de Cristo é, na verdade, o juízo mais severo. Aqueles que rejeitaram o testemunho de João, que preparava o caminho para o Cordeiro de Deus, não estão aptos para discernir a autoridade do próprio Filho de Deus. Há aqui uma verdade espiritual profunda. A revelação divina é progressiva, e quem rejeita a luz menor torna-se incapaz de receber a luz maior. O coração endurecido pela incredulidade perde a capacidade de reconhecer o agir de Deus. O termo autoridade, usado neste texto, no original grego, é exousia, palavra que designa não apenas poder, mas direito legítimo de exercer esse poder. É diferente de dynamis, que se refere à força ou energia. Exousia fala de um poder reconhecido e concedido, algo que vem de uma fonte legítima. Os líderes perguntavam, com que direito fazes isto? Mas o erro deles estava em pensar que a autoridade espiritual dependia da validação humana. A autoridade de Jesus não vinha de escola rabínica, nem de linhagem sacerdotal, mas diretamente do Pai. Seu poder não era derivado, era intrínseco. Ele não apenas tinha autoridade, ele era a própria autoridade encarnada. O episódio também ecoa o profetismo verotestamentário. Assim como os antigos profetas, Jesus fala e age com autoridade divina, sem precisar de chancela institucional. No contexto histórico de Israel, a voz profética sempre incomodava o poder religioso estabelecido, pois lembrava que a verdadeira autoridade não está nos cargos, mas na obediência à vontade de Deus. É o mesmo conflito que se vê aqui. O templo, símbolo da presença divina, havia se tornado um centro de poder humano. E Jesus, o verdadeiro templo de Deus, estava ali, denunciando essa corrupção e restaurando o sentido espiritual da adoração. É notável também o contraste entre o ensino de Jesus e o dos líderes. O texto diz que ele ensinava anunciando o evangelho. Enquanto os religiosos sobrecarregavam o povo com regras, ele trazia boas novas. Sua autoridade não oprimia, libertava. Ele falava como quem tinha o direito de curar, de perdoar pecados, de transformar vidas. E o povo percebia isso intuitivamente. Essa autoridade moral e espiritual era irresistível, e é exatamente isso que os líderes temiam: perder o controle sobre as consciências. Os estudiosos observam que a estratégia de Jesus aqui é brilhante, não apenas por sua sagacidade lógica, mas por sua dimensão pedagógica. Ele não responde para humilhar, mas para expor a cegueira espiritual de seus opositores e instruir a multidão que o ouvia. Ao colocá-los diante da questão de João, ele os força a confrontar sua própria hipocrisia. O mesmo princípio se aplica até hoje. A fé verdadeira requer coerência entre o que se crê e o que se reconhece como vindo de Deus. Quem rejeita a autoridade da palavra não pode compreender a autoridade de Cristo.
Historicamente, esse episódio marca um ponto de não retorno no conflito entre Jesus e o Sinédrio. A partir daqui, os líderes decidem buscar meios de eliminá-lo. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, descreve o Sinédrio como uma instituição profundamente política, onde as decisões espirituais frequentemente se misturavam a interesses de poder e influência. É nesse ambiente que Jesus desafia o status quo, apresentando uma autoridade que não depende de convenções humanas. Ele é o profeta que fala por Deus, o sacerdote que purifica o templo e o rei que reina pela verdade. A pergunta dos líderes, quem te deu esta autoridade? Ecoa pelos séculos e ainda é feita hoje, em tom diferente, por aqueles que questionam a legitimidade do senhorio de Cristo sobre suas vidas. E a resposta continua a mesma. Não se trata de uma autoridade concedida, mas revelada. A exousia de Jesus provém do Pai, manifesta-se em poder e graça e se reconhece por seus frutos. Quem tem ouvidos espirituais percebe que há algo diferente na voz de Cristo, uma voz que não apenas ensina, mas transforma. Percebe-se, portanto, que o verdadeiro tema deste episódio não é apenas a autoridade de Jesus, mas o discernimento espiritual do coração humano. A questão não é se ele tem autoridade, mas se estamos dispostos a reconhecê-la. Assim, o texto nos convida a uma reflexão profunda. Quantas vezes Deus fala conosco através de meios simples, uma palavra, uma pregação, um acontecimento? E nós, como aqueles líderes, recusamos a ouvir porque não se encaixa em nossas expectativas religiosas. A recusa em responder honestamente à pergunta de Jesus revela mais do que ignorância. Revela resistência à verdade. E enquanto os líderes se retiram, incapazes de responder, o povo continua ali, ouvindo aquele cuja palavra tinha peso eterno. A cena encerra-se não com uma conclusão, mas com um silêncio carregado de significado. O silêncio de quem não quer ver e o silêncio de quem tudo sabe, aguardando o momento em que a cruz, símbolo máximo da aparente derrota, se tornará o trono da autoridade suprema. Jesus, ainda no templo, prossegue seu ensino logo após o confronto com os principais sacerdotes, escribas e anciãos, descrito em Lucas capítulo 20, versículos 1 a 8. A atmosfera continua carregada e o olhar dos líderes religiosos se fixa nele com desconfiança e hostilidade. O povo, por outro lado, o escuta com o coração aberto. É nesse contexto que o Senhor começa a narrar a parábola dos lavradores maus, registrada também em Mateus capítulo 21, versículos 33 ao 46 e Marcos capítulo 12, versículos 1 ao 12. Essas três narrativas, em harmonia, revelam um dos momentos mais incisivos do ministério de Jesus, em que ele expõe, de forma simbólica e profética, a rejeição do plano divino por parte de Israel e o destino trágico que resultaria dessa incredulidade. O texto de Lucas capítulo 20, versículo 9, inicia com as palavras: E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se por muito tempo. Já de início, percebe-se a familiaridade da linguagem. A vinha era uma das figuras mais queridas do imaginário hebreu, símbolo frequente de Israel. Os ouvintes de Jesus, acostumados às Escrituras, reconheceriam de imediato a referência a Isaías capítulo 5, versículos 1 ao 7, onde o profeta canta o cântico da vinha amada, plantada com cuidado por Deus, mas que produziu uvas bravas em vez de frutos doces. Assim, a parábola começa como uma alusão a essa antiga profecia, atualizando-a para o contexto da rejeição do Messias. O homem que plantou a vinha representa Deus, o Criador e Senhor de Israel. Ele a planta, cerca, constrói um lagar e uma torre, e depois a entrega a lavradores, uma metáfora para os líderes espirituais da nação, sacerdotes, escribas e anciãos encarregados de cuidar do povo e conduzi-lo à obediência. Ao ausentar-se por muito tempo, o texto sugere a paciência divina, o tempo concedido ao homem para administrar aquilo que lhe foi confiado. Deus, em sua misericórdia, permite que o livre-arbítrio se manifeste, mas nunca abdica de sua soberania sobre o que é seu. O versículo 10 prossegue: E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores o feriram e o despediram vazio. O envio do servo simboliza os profetas que Deus levantou ao longo da história de Israel. Eles vinham como mensageiros do Senhor, cobrando frutos de arrependimento, justiça e fidelidade. No entanto, a resposta era sempre a mesma: rejeição, desprezo, perseguição. O texto de Lucas, diferentemente de Mateus e Marcos, enfatiza o padrão de repetição. O Senhor envia não apenas um, mas vários servos. E tornou a enviar outro servo.
E eles, batendo-lhe também e injuriando-o, mandaram-no embora vazio. E tornou a enviar um terceiro, mas também a este feriram e o expulsaram. A linguagem é progressiva, de feridos a injuriados e finalmente expulsos. A rebeldia dos lavradores cresce à medida que a paciência do dono se prolonga, e esse é um retrato vívido da obstinação humana diante da graça. Há aqui um paralelo impressionante com a história de Israel narrada no Antigo Testamento. Os profetas, de Elias a Jeremias, de Amós a Zacarias, foram constantemente rejeitados. Alguns foram apedrejados, outros lançados em prisões ou mortos. Em Zacarias capítulo 1, versículo 6, o próprio Senhor lembra ao povo que as palavras de seus profetas não foram ouvidas, e por isso o juízo veio. A vinha, portanto, não só deixara de produzir bons frutos, mas tornara-se rebelde contra o próprio dono. Então, no versículo 13, a narrativa muda de tom e ganha um peso dramático. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o respeitem. É aqui que a parábola atinge o seu clímax. O envio do filho é o gesto supremo da paciência e do amor divino. Deus, que já havia enviado seus servos, agora envia o próprio Filho, Jesus Cristo. O texto usa a expressão meu filho amado, huios mou agapetos, a mesma usada na voz do Pai no batismo e na transfiguração, sublinhando que se trata de uma figura direta de Cristo. A esperança expressa no talvez o respeitem não revela incerteza divina, mas traduz, em linguagem humana, a longanimidade do coração de Deus, que ainda dá oportunidade àqueles que o rejeitam. Mas o versículo 14 mostra o endurecimento final. Vendo os lavradores, arrasaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. O raciocínio deles é sômbrio. A intenção não é apenas resistir, mas usurpar. No contexto cultural judaico, se o dono morresse sem reivindicar sua propriedade, os lavradores poderiam reivindicar posse. Assim, matar o filho era uma tentativa de eliminar a presença e a autoridade do dono. É uma metáfora contundente da rejeição de Cristo pelos líderes de Israel. Eles reconheceram quem ele era, o herdeiro, o filho, mas, movidos pela inveja e pelo desejo de poder, decidiram matá-lo para preservar o controle religioso. Em Mateus capítulo 21, versículo 38, a parábola usa as palavras: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. A frase expõe o coração dos líderes religiosos, que viam o reino de Deus como propriedade sua, não como posse do Senhor. O versículo 15 de Lucas descreve o ápice da rebeldia, e lançando-o fora da vinha, o mataram. É impossível não ver aqui uma referência profética à crucificação. Jesus foi levado para fora das muralhas de Jerusalém, fora da vinha de Israel, e ali foi morto. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 12, lembra que Cristo padeceu fora da porta para santificar o povo com seu próprio sangue. A parábola, portanto, antecipa a cruz com clareza impressionante, revelando o destino trágico daquele que é o verdadeiro filho do dono. Em seguida, Jesus faz uma pergunta que ecoa como sentença: que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? E ele mesmo responde: irá e destruirá estes lavradores, e dará a vinha a outros. Trata-se de um juízo inevitável. O dono da vinha, que tanto esperou e tanto suportou, finalmente age. A paciência divina, embora imensa, não é infinita diante da rejeição obstinada. A vinha será tirada dos maus lavradores, isto é, dos líderes incrédulos, e entregue a outros, expressão que simboliza a inclusão dos gentios e a formação da igreja, o novo povo de Deus, composto de todos os que creem no Filho. O povo, ouvindo isso, reage com espanto. Tal não aconteça. Uma expressão típica da língua aramaica que reflete horror diante da ideia de Deus rejeitar Israel. Mas Jesus fixa neles o olhar e cita o Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Ele mesmo é essa pedra. A imagem é poderosa. No contexto da construção, os edificadores escolhiam cuidadosamente as pedras, rejeitando as que pareciam inadequadas. Contudo, Deus toma exatamente aquela que foi desprezada e a coloca como principal, sustentando toda a estrutura. O contraste é sublime. O que os homens rejeitam, Deus exalta. O filho morto pelos lavradores torna-se o alicerce do novo templo espiritual. Jesus acrescenta, em Lucas capítulo 20, versículo 18, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Há aqui duas dimensões do juízo. Cair sobre a pedra sugere resistência. O homem que tropeça em Cristo, recusando-se a crer. Já ser esmagado pela pedra evoca o juízo final.
quando Cristo, exaltado, julgará toda a incredulidade. A linguagem lembra a visão de Daniel, capítulo 2, versículo 34, onde uma pedra, cortada sem mãos, destrói a estátua dos reinos humanos, uma profecia messiânica da vitória do reino de Deus sobre todos os poderes terrenos. Os principais sacerdotes e escribas, ouvindo essas palavras, compreenderam que Jesus falava deles. O texto de Lucas, capítulo 20, versículo 19, diz que procuravam prendê-lo, mas temeram o povo. Essa reação é significativa. A consciência deles reconhecia a verdade, mas o coração se fechava. Sabiam que a parábola era um espelho que refletia sua corrupção e rebeldia, mas em vez de se arrependerem, endureceram ainda mais. É o retrato da cegueira espiritual. Entender intelectualmente a mensagem de Deus e, mesmo assim, resistir a ela por orgulho. O simbolismo da vinha, portanto, se estende como uma linha que percorre toda a história da redenção. A vinha de Israel fracassou porque seus lavradores buscaram os frutos para si mesmos e não para o dono. Agora, em Cristo, Deus planta uma nova vinha, a Igreja, onde o Espírito Santo é o cultivador e os frutos são de justiça, amor e santidade. O texto nos conduz a refletir sobre a responsabilidade espiritual daqueles que receberam o cuidado da vinha hoje. Líderes, pastores, mestres e todos os que de alguma forma participam da seara do Senhor. A pergunta que ecoa é a mesma. Estamos produzindo os frutos que pertencem ao dono ou apenas usufruindo da vinha como se fosse nossa? Enquanto Jesus continua a ensinar, o contraste entre o amor do dono e a rebeldia dos lavradores se torna o pano de fundo de todo o Evangelho. O filho morto fora da vinha se tornará a pedra angular do novo edifício de fé. E essa revelação, tão divina quanto misteriosa, paira sobre o templo, diante de um povo dividido entre o assombro e a fé. E líderes que, incapazes de suportar a luz, se preparam em silêncio para consumar o plano de morte que, ironicamente, será o instrumento da redenção que não compreendem. Após a parábola dos lavradores maus, o clima no templo se torna ainda mais tenso. Os principais sacerdotes e escribas, sentindo-se diretamente confrontados pelas palavras de Jesus, começam a tramar sua queda. Eles haviam entendido claramente que a parábola lhes dizia respeito. Eram os lavradores que haviam rejeitado o dono da vinha. No entanto, em vez de arrependimento, surge a astúcia. A narrativa de Lucas, capítulo 20, versículos 20 a 26, e seus paralelos em Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17, revelam a tentativa de enredar Jesus em suas próprias palavras, para que, de alguma forma, ele se comprometesse politicamente ou fosse denunciado às autoridades romanas. Lucas, capítulo 20, versículo 20, inicia dizendo: "E observando-o, enviaram espias, que se fingiam justos, para o apanharem em alguma palavra, a fim de o entregarem à jurisdição e poder do governador." A estratégia era refinada e pérfida. O verbo observar vem do termo grego paratereo, que sugere vigiar atentamente, como um caçador que persegue a presa. O objetivo era encontrar qualquer deslize que pudesse ser usado contra Jesus. Os líderes religiosos, não podendo matá-lo abertamente sem levantar a ira do povo, decidiram armar uma armadilha política. O governador mencionado é Pôncio Pilatos, representante de Roma na Judéia, e qualquer acusação de subversão contra o império poderia significar a condenação imediata à morte. No versículo 21, os espias aproximam-se de Jesus com palavras cuidadosamente escolhidas. "Mestre, sabemos que falas e ensinas bem, e não consideras a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus." À primeira vista, parece uma lisonja sincera, mas na realidade é um veneno envolto em mel. A ironia é que tudo o que dizem é verdade. Jesus realmente não se deixava levar por aparências, nem se curvava a interesses humanos. Ele ensinava a verdade de Deus sem medo das consequências. Contudo, a intenção dos espias era fazer com que essa verdade se voltasse contra ele. A adulação aqui é uma forma de manipulação. Queriam que Jesus se sentisse confiante, para então responder de forma aberta, sem cautela. O versículo 22 traz o cerne da armadilha. É-nos lícito dar tributo a César ou não? A pergunta é engenhosa e mortal. O tributo a que se referem é o imposto anual cobrado por Roma sobre os judeus conquistados. Esse tributo era pago em moedas romanas, que traziam a efígie do imperador e a inscrição: Tibério César, filho do divino Augusto, o que para os judeus era uma blasfêmia, pois exaltava um homem à condição de Deus. Assim, a questão tinha dois gumes.
Se Jesus dissesse que era lícito pagar o tributo, seria visto pelo povo como traidor de Israel, apoiando o jugo romano. Se dissesse que não era lícito, seria acusado de sedição contra Roma, um crime político gravíssimo. De qualquer forma, ele pareceria derrotado. Jesus, porém, não se deixa enredar. O versículo 23 diz: Mas ele, percebendo a astúcia deles, disse-lhes: Por que me tentais? O verbo percebendo vem do grego katanoel, que indica perceber profundamente, discernir as intenções ocultas do coração. Jesus lê as almas como quem lê um livro aberto. Ele vê além da pergunta, enxerga a malícia por trás das palavras. Essa cena reflete o contraste entre a luz da verdade e as trevas da manipulação. Eles o chamaram de mestre, mas não queriam aprender. O honraram com os lábios, mas o coração estava cheio de ciladas. Então, no versículo 24, ele ordena: Mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que tem? Trouxeram-lhe a moeda, e ele a segurou diante deles. É interessante notar que os próprios judeus, que consideravam a moeda impura por conter a imagem do imperador, carregavam-na consigo. O denário era a moeda romana usada para pagar o tributo. Valia aproximadamente o salário de um dia de trabalho. Ao pedir que lhe mostrassem um, Jesus os força a revelar a contradição. Estavam no templo, lugar sagrado, mas portavam símbolos do poder pagão. A pergunta, de quem é a imagem e a inscrição? É direta e profunda. No grego, o termo para imagem é eikon, de onde vem ícone. Esse termo não se refere apenas a uma figura visível, mas à representação da autoridade daquele que a cunhou. A resposta dos espias é imediata: de César. É então que Jesus pronuncia a resposta que atravessou os séculos como uma síntese divina entre fé e responsabilidade civil. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui o verbo dar, apodidome, significa literalmente restituir, entregar o que pertence. Em outras palavras, Jesus diz: se a moeda traz a imagem de César, devolvam-lhe o que é dele. Mas lembrem-se, há algo que traz a imagem de Deus, o homem. Portanto, a Deus pertence o que é de Deus, o ser humano com toda a sua vida, adoração e obediência. A resposta de Jesus é de uma sabedoria tão sublime que desarma completamente a armadilha. Ele não toma partido nem de Roma, nem do nacionalismo judaico. Antes, coloca cada esfera em seu devido lugar. Há uma dualidade aqui, mas não uma contradição. O cristão deve honrar as autoridades civis, pagando impostos e cumprindo deveres legais, mas sem jamais esquecer que sua lealdade suprema é a Deus. O tributo monetário pode pertencer a César, mas a alma pertence unicamente ao Criador. Esse equilíbrio entre o espiritual e o temporal seria um princípio basilar da fé cristã nos séculos seguintes. O apóstolo Paulo retoma em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, quando exorta os crentes a se submeterem às autoridades, reconhecendo que elas existem por permissão divina. No entanto, a fidelidade a Deus é sempre superior. E quando o poder humano tenta usurpar o lugar do divino, o cristão deve dizer como Pedro em Atos, capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O versículo 25 de Lucas não apenas revela sabedoria, mas também ironia. Os líderes que queriam acusar Jesus diante de César são confrontados com a verdade de que eles próprios estavam em dívida com o império que desprezavam. Ao mesmo tempo, o Senhor reafirma a soberania divina sobre todas as coisas. Deus não está em conflito com a autoridade civil. Ele é o Senhor dela. César pode cunhar moedas, mas Deus cunhou o homem à sua imagem. César pode exigir tributos, mas Deus exige corações. César pode governar impérios, mas Deus reina sobre o universo. O versículo 26 encerra o episódio com a reação dos adversários. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. A astúcia humana foi vencida pela sabedoria divina. O silêncio deles é o reconhecimento involuntário da derrota. O texto grego usa o termo taumazou, admirar-se, ficar maravilhado, para descrever o espanto deles diante da resposta. Aqueles que vieram para desmascarar Jesus acabaram sendo desmascarados. A armadilha voltou-se contra os próprios armadores. Esse episódio revela não apenas a inteligência retórica de Jesus, mas sua autoridade espiritual absoluta. Ele não responde com evasivas, nem com agressividade, mas com uma verdade que transcende o tempo. Sua resposta é tanto teológica quanto prática. Ensina que o reino de Deus não é deste mundo, mas opera dentro dele, redimindo-o. Os cristãos são chamados a viver sob governos terrenos, mas com os olhos fixos no reino eterno.
Pagar o tributo a César é uma questão de justiça civil. Render o coração a Deus é uma questão de fé. Há também uma dimensão profética nesse diálogo. A moeda com a imagem de César é um lembrete de que Israel vivia sob domínio estrangeiro por causa da sua infidelidade. A vinha, que havia sido tirada dos lavradores maus, agora estava sob o jugo de outro senhor. Mas a redenção viria não pela revolta política, e sim pela obediência do Filho que se renderia à cruz. O mesmo Cristo que reconheceu o direito de César à moeda entregaria a própria vida a Deus, como tributo perfeito de amor e obediência. O contraste entre a moeda e o homem é o coração dessa narrativa. A moeda leva a imagem de um imperador terreno. O homem leva a imagem do Criador eterno. Assim como os judeus traziam o denário no bolso, mas desprezavam o Deus cuja imagem carregavam na alma, muitos hoje cumprem seus deveres civis, mas negam a Deus o tributo da devoção e da santidade. Jesus, ao responder, não apenas escapa de uma armadilha, mas chama todos os ouvintes, e nós, leitores, a reconhecer a quem pertencemos de fato. Enquanto o templo fervilha de vozes e olhares, o Filho de Deus permanece sereno. Os fariseus e herodianos, que antes eram inimigos, uniram-se para armá-lo. Agora unidos, se calam. A sabedoria celestial havia novamente exposto a vaidade dos homens. A moeda de César ainda circulava nas ruas de Jerusalém, mas a palavra de Deus, pronunciada ali, começava a circular nos corações. Uma palavra que nenhum império seria capaz de conter. No mesmo ambiente tenso em que Jesus havia acabado de silenciar fariseus e herodianos sobre o tributo a César, um novo grupo se aproxima com intenções ainda mais traiçoeiras: os saduceus. O evangelista Lucas, no capítulo 20, versículos 27 ao 40, relata que eles vieram a Jesus com uma pergunta capciosa sobre a ressurreição. Essa passagem encontra paralelo direto em Mateus, capítulo 22, versículos 23 ao 33, e em Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. O contexto é o mesmo. Os líderes religiosos de Jerusalém tentam encontrar um motivo para acusar Jesus, mas cada tentativa resulta em humilhação pública para eles e em revelação celestial para os ouvintes. Os saduceus eram uma seita de elite, composta por famílias sacerdotais e influentes na política judaica. Eles dominavam o sinédrio e mantinham boas relações com o Império Romano. Eram conhecidos por rejeitar tradições orais e por se aterem estritamente ao Pentateuco, os 5 livros atribuídos a Moisés. Por essa razão, não acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos, nem em espíritos, conforme o próprio Lucas ressalta no versículo 27. Sua teologia era terrena e racionalista. Viam a fé como instrumento de ordem e estabilidade política, e não como revelação do sobrenatural. Com ironia velada e espírito de deboche, eles se aproximam de Jesus com um exemplo construído para ridicularizar a doutrina da ressurreição. Dizem: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, tendo mulher e não deixar filhos, seu irmão deve tomar a mulher e suscitar descendência ao irmão falecido. Referem-se aqui à lei do levirato, registrada em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6. Essa lei tinha um propósito social e espiritual: preservar o nome e a herança de uma família em Israel. O primogênito nascido dessa nova união seria considerado filho do falecido, garantindo que o nome daquele não fosse apagado de Israel. Os saduceus, porém, transformam essa lei sagrada em escárnio. Criam uma situação absurda. 7 irmãos, um após o outro, casam-se com a mesma mulher, cada um morrendo sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morre. Então perguntam a Jesus: na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a possuíram por esposa? A pergunta é deliberadamente maliciosa. Eles não buscam esclarecimento teológico, mas tentam expor a ressurreição como algo ilógico, contraditório e incompatível com as próprias Escrituras. É o mesmo tom de zombaria que mais tarde se ouviria no Calvário, quando os líderes religiosos diriam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. O cenário é de tensão e expectativa. O povo observa atentamente, pois as respostas de Jesus sempre viram contragolpes espirituais que desmascaram a hipocrisia religiosa. Jesus, porém, não responde no campo da provocação. Ele não entra na armadilha do raciocínio humano, mas eleva a conversa ao plano celestial, onde a lógica divina transcende a finitude da razão. Ele começa dizendo: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento. Com essas palavras, Jesus distingue entre 2 realidades:
A presente era, marcada pela mortalidade e pela necessidade da reprodução, e a era futura, em que os redimidos serão como os anjos, imortais e espiritualmente plenos. No grego original, a palavra usada para dignos é kataxio, que significa ser considerado merecedor, ou ser julgado apto. Essa expressão indica que a ressurreição não é um destino automático, mas um privilégio concedido aos que pertencem ao reino de Deus. Em seguida, Jesus prossegue: porque já não podem morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui, ele destrói dois pilares da doutrina saduceia: a negação da imortalidade e a negação dos anjos. Em uma única sentença, ele afirma que os justos ressuscitados terão uma existência eterna e glorificada, semelhante à dos anjos. Seres que os saduceus diziam não existir. O contraste é intencional e devastador. Os saduceus, que se orgulhavam de sua racionalidade e do domínio sobre o templo, são confrontados com a revelação de que o mundo espiritual é infinitamente superior à estrutura material e política que eles tanto prezavam. Mas Jesus não para por aí. Ele sabia que os saduceus só aceitavam como autoridade o que estivesse nos escritos de Moisés. Então ele argumenta com base justamente neles. E que os mortos hão de ressuscitar. Mostrou Moisés junto à sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Essa citação remete a Êxodo capítulo 3, versículo 6, onde Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus chama a atenção para o tempo verbal usado por Deus. Eu sou e não eu fui. Se Deus ainda é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, então esses patriarcas continuam vivos diante dele. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Essa argumentação é brilhante. Jesus prova a realidade da ressurreição não apelando a milagres ou visões, mas à própria coerência da Escritura que os saduceus afirmavam defender. Ele faz com que Moisés, o ícone máximo da autoridade deles, testemunhe contra sua incredulidade. A fé dos patriarcas transcendeu a morte, porque estava firmada no Deus vivo. Assim, a relação entre Deus e o homem não se encerra com a sepultura. A aliança divina continua ativa, sustentada pela eternidade do próprio Criador. Os estudiosos da época entendiam que a sarça ardente era símbolo da presença divina que consome, mas não destrói. Essa imagem torna-se ainda mais poderosa à luz da resposta de Jesus. O fogo da vida divina não se apaga nem mesmo no túmulo. A chama que arde em Deus é a mesma que mantém acesa a existência dos que nele confiam. O texto prossegue dizendo que alguns dos escribas, impressionados com a sabedoria de Jesus, disseram: Mestre, disseste bem. É uma rara ocasião em que um grupo de líderes religiosos reconhece publicamente a profundidade das palavras do Nazareno. Eles sabiam que a resposta era irrefutável. Lucas acrescenta: e não ousaram mais interrogá-lo sobre coisa alguma. O silêncio que segue é o reconhecimento involuntário da autoridade divina de Cristo. A estrutura literária desse episódio mostra uma progressão intencional nas provocações dirigidas a Jesus. Primeiro vieram os anciãos, sacerdotes e escribas, questionando sua autoridade no templo. Depois os espias com a questão do tributo a César. Agora, os saduceus tentam minar sua credibilidade teológica. Cada grupo representa um aspecto do sistema religioso que tentava controlar o povo e limitar a revelação de Deus. Em cada confronto, Jesus demonstra domínio absoluto sobre a lei, sobre a política, sobre a vida e sobre a morte. A discussão sobre a ressurreição, portanto, não é apenas doutrinária, mas profundamente espiritual. Jesus revela que a verdadeira vida não é medida pela permanência no corpo físico, mas pela comunhão com Deus. O verbo viver ganha aqui uma dimensão eterna. A ressurreição não é uma restauração do passado, mas uma transformação radical do ser, um ingresso na plenitude divina. Estudos teológicos apontam que, ao responder aos saduceus, Jesus antecipa a revelação que seria confirmada em sua própria ressurreição. Ele não fala de uma doutrina distante, mas de uma realidade que nele já se manifesta. Sua resposta é, em essência, uma profecia de sua vitória sobre a morte. Para o homem moderno, essa passagem ecoa como um lembrete de que a fé cristã não se apoia apenas na moral ou na tradição, mas na certeza da vida eterna. Assim como os saduceus tentavam encaixar Deus dentro da lógica humana, muitos hoje tentam reduzir a fé ao que é visível e mensurável. Mas Jesus rompe essas limitações, mostrando que o reino de Deus é maior do que qualquer estrutura racional, religiosa ou política.
Em cada palavra, ele reafirma que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó continua sendo o mesmo, vivo, presente e ativo. O mesmo Deus que falou da sarça ainda fala hoje, chamando os homens não a uma religião de aparências, mas a uma comunhão eterna, onde a morte deixa de ser o ponto final e torna-se apenas uma vírgula no texto da eternidade. Após silenciar os saduceus com uma resposta que ecoou como trovão no pátio do templo, Jesus toma novamente a palavra e se dirige à multidão, agora assumindo o papel de quem interroga. O evangelista Lucas, no capítulo 20, versículos 41 ao 44, nos conduz a esse diálogo que tem paralelos em Mateus capítulo 22, versículos 41 ao 46, e Marcos capítulo 12, versículos 35 a 37. O cenário permanece o mesmo, o templo de Jerusalém pouco antes da crucificação, e as palavras de Jesus agora se voltam à essência do Messias. Ele não apenas ensina, ele desmascara as ideias distorcidas sobre o Cristo que dominavam a mente dos líderes religiosos de Israel. A atmosfera espiritual desse momento é de revelação. Os fariseus, saduceus e escribas haviam tentado enredar Jesus com armadilhas teológicas e políticas. Mas, uma a uma, suas artimanhas caíram por terra. Agora, é o mestre que lança a pergunta, não para confundi-los, mas para expor a limitação da compreensão humana diante da grandeza divina. Ele pergunta: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Essa questão, à primeira vista, parece simples. O título Filho de Davi era amplamente aceito como designação messiânica. Os profetas haviam anunciado que o Messias viria da linhagem de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Textos como 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 ao 16 e Isaías capítulo 11, versículo 1, deixavam claro que o descendente de Davi governaria com justiça e estabeleceria um reino eterno. O problema não estava no reconhecimento dessa promessa, mas na compreensão incompleta do que ela realmente significava. Os judeus esperavam um Messias terreno, político, guerreiro, alguém que restaurasse a glória nacional de Israel, libertando-o do jugo romano e devolvendo-lhe o esplendor dos dias de Salomão. Por isso, o título Filho de Davi havia se tornado um símbolo de poder humano e não de redenção espiritual. Os líderes religiosos projetavam em Deus suas próprias ambições. Jesus então cita o Salmo 110, versículo 1, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse salmo, composto por Davi sob inspiração divina, era reconhecido pelos próprios rabinos como messiânico. Contudo, Jesus enfatiza algo que eles ignoravam. Davi chama o Messias de Senhor. E sendo Davi o rei de Israel, não chamaria seu descendente de Senhor, a menos que esse descendente fosse alguém muito superior a ele, alguém divino. O argumento de Jesus é uma joia de sabedoria teológica. Ele não nega que o Messias seja descendente de Davi, mas revela que sua natureza vai além da carne. Ele é o filho de Davi segundo a genealogia humana, mas é também o Senhor de Davi segundo a natureza divina. O termo Senhor, no texto hebraico do Salmo 110, é Adonai, um título usado para se referir ao próprio Deus. Assim, Jesus está mostrando que o Cristo é simultaneamente humano e divino, herdeiro da promessa davídica e expressão encarnada do Deus eterno. Esse contraste entre humanidade e divindade é o coração da revelação cristológica. Em sua humanidade, Jesus nasce de Maria, descendente de Davi, conforme registrado em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Em sua divindade, ele é o Verbo eterno que estava com Deus e era Deus, como declara João capítulo 1, versículo 1. É por isso que o anjo Gabriel, ao anunciar seu nascimento, disse: O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ao citar o Salmo 110, Jesus também evoca uma das mais poderosas imagens do Antigo Testamento: o assentar-se à direita de Deus. Na cultura judaica, a direita era símbolo de autoridade e poder. Estar à direita do trono significava compartilhar da soberania do rei. Assim, quando o Senhor diz ao seu Senhor: assenta-te à minha direita, está concedendo ao Messias uma posição de autoridade divina sobre toda a criação. É a mesma linguagem que mais tarde o Novo Testamento usará para descrever a exaltação de Cristo após sua ressurreição, como vemos em Atos capítulo 2, versículos 34 e 35, quando Pedro cita exatamente esse salmo para provar que Jesus é o Senhor entronizado. No contexto histórico, essa declaração de Jesus é ousada,
quase provocadora. Ele está no pátio do templo, cercado por doutores da lei e escribas que se consideravam guardiões da ortodoxia. Ao afirmar que o Messias é mais do que um descendente humano de Davi, ele desafia toda a teologia nacionalista e terrena que sustentava a esperança de Israel. É como se dissesse: vocês esperam um libertador político, mas o verdadeiro Cristo é o Rei Celestial, o Senhor de todas as eras. Estudos linguísticos apontam que o modo como Jesus articula a citação do Salmo 110 carrega um tom deliberadamente messiânico. A expressão "disse o Senhor ao meu Senhor" traduz no hebraico original algo como Yahweh disse a Adonai, isto é, o Deus eterno fala ao Senhor eterno. Isso não apenas afirma a coexistência, mas também a distinção entre as pessoas divinas, uma semente da doutrina trinitária que mais tarde seria plenamente revelada. Há também um pano de fundo político que torna essa declaração ainda mais profunda. No tempo de Jesus, os romanos ocupavam Jerusalém e o povo judeu vivia oprimido. Muitos esperavam que o filho de Davi fosse levantar exércitos e derrubar César. Mas Jesus desmonta essa expectativa e mostra que o reino do Messias não é deste mundo. Ele não viria com lanças e espadas, mas com cruz e ressurreição. O trono de seu governo não seria de ouro em Jerusalém, mas de glória à direita do Pai. O silêncio que se segue a essa pergunta de Jesus é revelador. Os evangelhos sinóticos registram que ninguém ousou responder-lhe palavra, nem mais se atreveu a interrogá-lo. Aquele que antes fora inquirido, agora se torna o inquiridor. Aquele que fora posto à prova, agora é quem revela as intenções do coração humano. O mestre de Nazaré, com uma única citação das Escrituras, mostra que sua sabedoria é de origem celestial. Essa passagem também tem implicações espirituais profundas para o povo de Deus em todas as eras. Ela nos lembra que Jesus não pode ser reduzido a um modelo humano de poder ou glória. Ele é o Senhor que transcende os limites do tempo e da carne. A fé verdadeira não se baseia em expectativas políticas ou materiais, mas no reconhecimento da soberania de Cristo como Deus encarnado. A partir dessa revelação, o título Filho de Davi ganha novo brilho. Já não é apenas uma designação genealógica, mas um hino de adoração. Quando o cego de Jericó clamou "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim", ele não repetia uma tradição. Ele confessava uma fé profunda. Aquele clamor reconhecia o Messias não apenas como herdeiro do trono terreno de Davi, mas como Senhor do trono celestial, capaz de restaurar a vida e abrir os olhos dos que não veem. Compreende-se, portanto, que Jesus, ao questionar os líderes sobre o Cristo ser filho de Davi, estava convidando-os a enxergar além das aparências. O Messias prometido não viria apenas para governar Israel, mas para redimir toda a humanidade. Ele não seria um rei limitado pela sucessão humana, mas o rei eterno, cuja autoridade vem do próprio Deus. A mente dos fariseus estava cativa à letra, mas Jesus revelava o espírito da palavra, onde o filho de Davi é também o Senhor de Davi, o mesmo que reina para sempre. Essa revelação messiânica de Lucas capítulo 20, versículos 41 ao 44, marca o clímax de uma série de confrontos teológicos em que Jesus demonstra possuir autoridade não apenas sobre a lei, mas sobre toda a história da salvação. O que se desenrola ali no templo não é apenas um debate religioso, mas o prenúncio do que se consumaria na cruz e na ressurreição. O Cristo de Davi seria o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro seria exaltado como Senhor dos Senhores, até que todos os inimigos fossem postos por escabelo de seus pés. Enquanto a multidão ainda escutava atentamente as palavras de Jesus no templo, o mestre, voltando-se agora para seus discípulos, proferiu uma dura advertência sobre a conduta hipócrita dos escribas. O evangelista Lucas, no capítulo 20, versículos 45 e 46, registra: "E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Acautelai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes." Este episódio ocorre na sequência imediata do diálogo em que Jesus confunde os fariseus e saduceus sobre a identidade do Messias, mostrando que o Cristo é mais que apenas filho de Davi. É o Senhor de Davi. Lucas capítulo 20, versículos 41 ao 44. A cena se passa nos últimos dias antes da crucificação, quando o Senhor permanece no templo ensinando, já cercado de olhares hostis e de intenções traiçoeiras.
O relato paralelo mais direto encontra-se em Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 7, onde o mestre pronuncia uma série de censuras conhecidas como os ais contra os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Tudo, pois, que vos disserem que observeis, isso observai e fazei, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Também em Marcos capítulo 12, versículos 38 ao 40, há uma advertência quase idêntica. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com longas vestes e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão maior condenação. Essas três narrativas convergem em um mesmo ponto de denúncia: o contraste entre a aparência de piedade e a realidade de um coração vaidoso, sedento por honra e poder. O termo escribas, no grego gramatéis, designava aqueles que se dedicavam ao estudo, cópia e interpretação da lei de Moisés. Eram os teólogos, juristas e mestres da Torá, considerados guardiões da tradição. Historicamente, surgiram após o exílio babilônico, num contexto em que o povo hebreu, privado do templo e do sacerdócio ativo, precisava preservar as escrituras e reinterpretá-las para a vida cotidiana. Assim, o escriba se tornou uma figura de prestígio, vista como modelo de sabedoria e devoção. Contudo, com o passar dos séculos, muitos deles transformaram a devoção em exibição, o zelo em orgulho e a autoridade espiritual em instrumento de domínio social. As vestes compridas mencionadas por Jesus referem-se aos longos mantos religiosos, stolai, usados como símbolo de status e reverência. Nos tempos de Jesus, essas vestes eram muitas vezes adornadas com franjas largas e filactérios, pequenas caixinhas de couro contendo trechos da Torá, amarradas na testa e no braço, conforme a interpretação literal de Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Contudo, o Senhor denuncia o uso ostentatório desses elementos, que deveriam expressar devoção, mas serviam apenas para atrair olhares e reconhecimento público. Quando Jesus menciona as saudações nas praças, ele se refere aos cumprimentos cerimoniosos e cheios de deferência que os escribas exigiam em locais públicos. Em uma cultura em que o respeito às hierarquias religiosas era profundamente valorizado, ser saudado com títulos honoríficos como rabi ou pai equivalia a receber uma homenagem. Eles amavam esse destaque, desejando ser tratados como os detentores do saber divino, os intérpretes exclusivos da vontade de Deus. No entanto, o mestre, em contraste, havia ensinado aos seus discípulos que o maior entre eles deveria ser servo de todos. Mateus, capítulo 20, versículo 26. As primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes também eram símbolos de status. Nas sinagogas, as cadeiras da frente, voltadas para a congregação e para a arca que guardava os rolos da lei, eram reservadas aos homens de maior importância. Nos banquetes, da mesma forma, os lugares mais próximos do anfitrião indicavam prestígio. Os escribas buscavam essas posições não como expressão de comunhão, mas como palco para sua glória pessoal. Era o culto à imagem, à vaidade religiosa. Uma leitura atenta dessa advertência de Jesus revela mais do que uma crítica moral. Trata-se de um diagnóstico espiritual. O problema não estava em usar vestes, receber saudações ou ocupar lugares de honra, mas na motivação oculta do coração. O Senhor desmascara a religiosidade exterior, aquela que se preocupa com as aparências, mas negligencia a essência, o amor, a justiça e a humildade diante de Deus. O vocábulo acautelai-vos, prosechete no grego, indica vigilância constante, como quem está atento para não ser enganado. Jesus está dizendo aos seus discípulos: cuidem-se para não imitá-los, para não se deixarem seduzir pela máscara da santidade que esconde a podridão do orgulho. Compreende-se que, naquele contexto, as palavras de Jesus ecoaram como uma afronta direta ao sistema religioso dominante. Ele não apenas criticava indivíduos, mas uma estrutura inteira de vaidade espiritual. No templo, o lugar mais sagrado do judaísmo, ele expõe a hipocrisia dos seus líderes. A multidão ouvia maravilhada, pois via em Jesus a coragem que faltava a tantos. Muitos estavam cansados da religião fria, ritualista e distante, que explorava os pobres e oprimia os simples. Era comum, por exemplo, que viúvas e órfãos fossem injustamente explorados pelos escribas sob o pretexto de assistência espiritual, algo que Marcos reforça no relato paralelo ao afirmar que devoram as casas das viúvas.
Estudos históricos e teológicos apontam que a denúncia de Jesus se alinha com os profetas do Antigo Testamento, que frequentemente repreenderam os líderes de Israel por sua corrupção e hipocrisia. Isaías havia dito: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." Isaías capítulo 29, versículo 13. Miqueias também bradou contra os sacerdotes e profetas que julgavam por suborno e ensinavam por interesse. Miqueias capítulo 3, versículo 11, diz: "Os seus chefes julgam por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá." Assim, Jesus se coloca na linhagem profética, denunciando a mesma distorção: a religião sem vida, o culto sem amor, a lei sem graça. A advertência de Jesus também tem um tom pastoral. Ao dizer "acautelai-vos", ele prepara seus discípulos para a futura liderança da igreja. Está ensinando-lhes que o ministério não é um caminho para a glória pessoal, mas um chamado para serviço. É uma mensagem que ecoa com força no contexto da espiritualidade cristã contemporânea. Ainda hoje, há o risco de se buscar prestígio em vez de humildade, reconhecimento em vez de cruz. O ensino do Mestre nos obriga a olhar para dentro e discernir se nossa devoção é autêntica ou apenas uma performance. No grego, a palavra hipokrites, de onde vem hipócrita, significava originalmente ator, aquele que usa máscaras em um teatro. Jesus, portanto, revela que muitos líderes religiosos de seu tempo viviam encenando uma piedade que não possuíam. O templo havia se tornado um palco e os escribas, os atores principais. Mas o olhar de Cristo, penetrante e verdadeiro, desmontava o cenário, revelando a essência por trás das aparências. Quando se observa o conjunto do capítulo 20 de Lucas, nota-se que essa censura final é o clímax de uma série de confrontos entre Jesus e as autoridades religiosas. Primeiro com os principais sacerdotes e anciãos sobre sua autoridade, depois com os espias que lhe perguntam sobre o tributo a César, em seguida com os saduceus sobre a ressurreição, e por fim, com os escribas sobre o Messias ser o Senhor de Davi. Cada diálogo revela a mesma tensão, a oposição entre a verdade encarnada e a religião institucionalizada. E é precisamente nesse ponto que Jesus dirige-se aos seus discípulos e à multidão: guardem-se destes homens. Percebe-se, portanto, que o ensinamento aqui não é apenas uma crítica, mas um chamado à pureza de coração. A verdadeira espiritualidade não busca aplausos, mas intimidade com Deus. Não se alimenta de elogios humanos, mas da presença divina. Os escribas, no zelo por serem vistos, perderam o essencial: ver e ser vistos por Deus. E o Mestre, com palavras simples e cortantes, ensina que o reino dos céus é incompatível com a vaidade terrena. A grandeza espiritual não se mede pela aparência, mas pela obediência silenciosa, pela humildade sincera e pela fidelidade no oculto. Hoje falamos sobre um bloco intenso de ensinamentos e confrontos de Jesus no templo. Um trecho que, como poucas passagens, revela sua autoridade, a paciência de Deus, a dureza do coração humano e a natureza do reino. Transitamos pela pergunta sobre a autoridade de Cristo, pela parábola dos lavradores maus, pela armadilha do tributo a César, pela afronta dos saduceus sobre a ressurreição, pela questão do Cristo como filho de Davi e, por fim, pela dura censura aos escribas. Cada episódio compôs uma peça do mesmo mosaico: Deus chamando, Israel resistindo e o filho expondo, com clareza cirúrgica, o que significa pertença ao dono da vinha. Começamos vendo que a autoridade de Jesus, a exousia, não era um poder humano outorgado por um cargo, mas a ordem firme do próprio Criador que age no tempo e na história. Quando ele rebateu os líderes sobre o batismo de João, ficou patente que a recepção ou rejeição da luz menor revela a capacidade de acolher a luz maior. Daí se entende que discernimento espiritual não é apenas inteligência, é postura de coração. Na parábola dos lavradores maus, o quadro é simples e devastador. A vinha é cuidada, o dono envia servos, os profetas e finalmente o filho amado. Os lavradores, em vez de produzir fruto, matam o herdeiro. Essa narrativa condensa a paciência divina e a perversidade humana. Deus dá tempo e voz. O homem responde com violência ou indiferença. É aí que se lê o prenúncio da cruz: o filho expulso da vinha e morto. E, ao mesmo tempo, a promessa de que a vinha será dada a outros, sinal da inclusão que viria a formar a igreja.
Quando os adversários buscaram enredar Jesus com a questão do tributo, ele pediu a moeda e mostrou a imagem de César, eikon, lembrando que o que leva a imagem do imperador pertence à esfera civil, mas o que traz a imagem de Deus pertence à esfera divina. A lição foi prática e teológica. Honrar autoridades civis, sem confundir prioridade última, entregar ao Estado o que lhe cabe e a Deus o que é dele, sobretudo o coração humano. Os saduceus, ao inventarem a história dos 7 irmãos, quiseram ridicularizar a ressurreição. Jesus, porém, não se deixou levar pela pegadinha. Recorreu à escritura de Moisés e ao Eu Sou, revelado na sarça, para mostrar que Deus é Deus dos vivos, e, portanto, a vida não é extinguível por um túmulo. Aí se vê como a escritura, bem lida, desmonta as falsas pressas da razão que rejeita o sobrenatural. Na questão do Cristo ser filho de Davi, Jesus inverte o raciocínio. Davi chama o Messias de Senhor. Logo, o Messias é mais do que um sucessor terreno. Ele é o Senhor eterno que assume a humanidade. Essa tensão entre filiação davídica e senhorio divino é a chave para compreender a cristologia. O Messias é ao mesmo tempo homem da linhagem e presença do Deus vivo. Por fim, a advertência contra os escribas nos devolve ao centro ético. A religiosidade que busca assentos de honra e saudações públicas é palha diante de Deus. A hipocrisia é atuação teatral, hipócrites, e Jesus exorta a vigilância. O ministério verdadeiro é serviço oculto, coração humilde, justiça e compaixão. Aplicando isso à vida da igreja hoje, compreende-se que autoridade sem obediência é tirania. Paciência de Deus não é licença para acomodação. Fidelidade à Escritura exige leitura honesta, não ideologizada. Lealdade a Deus precede e orienta o cumprimento de deveres civis. E liderança congregacional deve recusar o apetite pela glória pessoal. A vinha continua a ser cultivada, e cada um é chamado a produzir fruto. Fruto de arrependimento, fruto de amor, fruto de justiça. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que o drama do Evangelho passa pelo escárnio e pela cruz. O Filho é rejeitado e, paradoxalmente, exaltado. Essa síntese, enxuta e densa, nos deixa diante de perguntas práticas. Como anda nossa capacidade de reconhecer a autoridade divina? Onde na nossa vida há sinais de lavradores que tomam para si o que pertence ao dono? Cumprimos nossos deveres civis sem ceder o coração? Lemos a Escritura buscando defesa de posições ou busca de transformação? E, sobretudo, como organizamos nosso ministério para que sirva e não para que nos admiremos? Essas perguntas não têm resposta única aqui, mas apontam a direção de uma espiritualidade que se deixa moldar pelo Mestre, que fala com coragem, amor e clareza, deixando ao leitor a responsabilidade de responder. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.